São motivos banais. E você falou até mesmo quando chega num ponto trágico, né? Nós mostramos aqui no Fala Espírito Santo um outro caso de violência, também entre irmãos. Esse acabou, infelizmente, com a morte de uma jovem em Guarapari. Segundo a polícia, gente, no último sábado, Fernanda Silva Pereira, de 23 anos, olha aí que menina linda, jovem, ela foi ao sítio de propriedade da família, acompanhada pelo tio. A namorada também estava junto e também a sogra, para tentar conversar com o irmão, só que esse irmão não teria gostado de vê-los. E aí, eles estavam primeiro, né? Eles chegaram primeiro na propriedade. E aí, ele ameaçou o grupo com uma faca e depois atirou contra eles. A namorada e a sogra de Fernanda conseguiram fugir, mas ela e o tio foram atingidos. Fernanda, infelizmente, não resistiu e o tio, gente, continua internado. Depois do crime, o suspeito fugiu de carro e ainda continua foragido. E olha só esse caso que a gente vai contar agora também, que aconteceu em Santo André, Cariacica. Um serralheiro de 34 anos foi esfaqueado pela mãe, uma pensionista de 58 anos. Vizinhos contaram que mãe e filho passaram a última terça-feira bebendo e discutindo. Quase 24 horas depois de ser esfaqueado, o serralheiro apareceu na rua cambaleando. A polícia foi chamada, o homem foi socorrido e a mãe detida. Ela disse que deu as facadas no filho porque ele bebe demais, gente. Olha aí, Dani, como bem disse doutor Rivelino, quando tem droga, quando tem bebida, tudo isso potencializa esses conflitos familiares? Infelizmente, a dependência química ela é um potencializador, sim, dos comportamentos ainda mais agressivos. Mas também, olha que interessante que você trouxe aí, né? Você falou que ela foi ao sítio conversar com ele. E aí ela não pode nem conversar, né? Que ele já reagiu dessa forma, tirando a vida de duas pessoas, né? Então, por conta de que ela foi lá conversar. E aí isso fala mais uma vez da intolerância e fala também da questão do... Como que as pessoas, como eu disse, como elas não querem nem conversar. E segundo, como que elas reagem de forma a, de fato, acabar com o problema. Então, eu não quero conversar com você nunca mais. Como que isso vai acontecer? Você morrendo. E aí elas não sabem lidar com os problemas. Então, eu não quero mais ter que lidar com esse problema. Eu acabo com ele de vez, né? Acontece que eu mencionei no início que a gente entende ainda que o amor, ele é inato. Então, assim, eu amo você pelo fato de você ser meu irmão. Infelizmente, não é uma verdade. Como eu disse, o amor é algo construído. Então, para que eu ame alguém, eu preciso ver alguma atitude, né? A gente vai construindo esse amor juntos. E não assim, eu te amo, pronto, você é meu irmão. Infelizmente, quem dera, né? Deveria ser, mas não é. Então, que a gente consiga visualizar essas situações para, como você bem mencionou no início, se for o caso, se afastar, né? Como você disse, a gente não vai imaginar que o irmão vai matar. Poxa, eu estou indo lá conversar com ele. Mas se a gente conseguisse imaginar isso antes, é claro que não era uma obrigação dela, mas se a gente tiver a possibilidade de pensar nisso, que não fosse ou que fosse acompanhado de alguém, que ligasse, enfim. Mas infelizmente, a gente não espera que um irmão vai fazer isso por conta de bobeira ainda, né? Assim. E só frisando, Dani, esse caso de Guarapari, infelizmente foi a jovem, né, de 23 anos que morreu, o tio continua internado, né? Então foi uma vítima. Agora, doutor, esses casos de crimes de proximidade, dificilmente, né, a polícia consegue agir de forma preventiva. Quando chega, já aconteceu. Porque ela não espera que aconteça, por isso que a pena é maior, né? Você não espera que vá acontecer. Por isso que a medida protetiva também é importante, porque também é um sinal de alerta para o próprio Estado. E aí tem aquelas chamadas visitas tranquilizadoras. Quando você chama o Estado e aponta um problema, um risco dessa natureza, o Estado, por exemplo, ele fica fazendo as chamadas visitas tranquilizadoras. A polícia vai a esses lugares, eventualmente uma vez, 2 vezes por semana, para ver como as coisas estão. Porque a gente não espera que isso vá acontecer no âmbito familiar, mas infelizmente acontece. Então, quando você acende um alerta para o Estado, ele fica mais vigilante quanto a isso. E só aproveitando o ensejo, a embriaguez das pessoas não exclui absolutamente responsabilidade nenhuma. Eu matei porque eu bebi, eu bati porque eu bebi, eu bati na minha mulher porque eu bebi. Não exclui absolutamente nada, salvo se a pessoa for forçada. Segurar alguém, botar bebida na boca dela, aí a embriaguez vai poder. Agora, a embriaguez voluntária não exclui absolutamente responsabilidade nenhuma. Não tem nenhum tipo de diminuição do problema, ou ele deixa de existir porque ele vai justificar que tinha bebido, em absoluto. Olha só o comentário que a gente tem aqui no nosso programa. A Maricilda Borges
Borges participa com a gente pelo Facebook. Ela diz: infelizmente, herança é o que mais provoca briga na família. Por isso eu abri mão da minha, né? Não valeria a pena brigar. Eu preferi a paz que tenho, né? Que bom que você teve essa sabedoria. Não é todo mundo que pensa assim, que age assim, né? E com quem prefere agir de outra forma tem total razão também. Ela quer o que pertence a ela. Deixa eu voltar a falar com a nossa telespectadora que participa com a gente para saber, então, a partir de agora, né? Você já tentou alguma reconciliação? Já foi tentado, assim, essas tentativas de paz? Eu só gostaria de fazer uma ressalva quanto ao doutor, o seguinte, a minha situação já se estende por muitos anos, então a medida protetiva de imediato que eu pedi lá atrás, eu tive negada, e só agora pela segunda vez e de forma até um pouco mais elaborada, digamos assim, porque se intensificou as questões, né, das ameaças e tudo mais, aí sim eu consegui, mas lá em primeira mão eu não obtive, não. E já tentamos diversas vezes, né, fazer realmente essa reinstauração familiar, essa busca até por ajuda, mas tem uma negativa muito grande. E outra ressalva, o meu pai em vida, ele só não documentou, mas ele já deixou sim, tanto que cada um que edificou suas casas, porém a pessoa que causa todo esse ensejo, ela acha por bem que ela sim que tem que ficar todo com patrimônio, e não é assim, né? A lei diz. Então, somos em 5, cada um edificou suas casas e todos nós respeitamos. Só temos a negativa por parte de quem causa mesmo, porque quer todos os bens, inclusive até pontos comerciais e tudo. É uma situação que realmente é difícil, não é fácil, e quando trata-se de Estado, não é tão fácil também, às vezes, provar, porque, por exemplo, a primeira vez que a medida protetiva foi solicitada, muitos me perguntaram se eu estava agredida. Então, a medida protetiva também, ela é algo que nos favorece, mas ela é um pouco dificultosa nestes tipos de crime, principalmente quando há o crime psicológico e tudo mais, porque não há uma agressão física. E eu tive muita dificuldade, sim. Provar isso não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, é um desgaste emocional muito grande, tanto que eu tive que ingressar com a ação com advogado particular, então tive um desgaste financeiro também, porque eu recorri a todos os órgãos do Estado eu recorri, inclusive até solicitar dentro do próprio fórum ajuda, né? E não é fácil mesmo. A gente espera que vocês consigam encontrar uma saída, nem que seja através do distanciamento, né, de fato, cada um consiga seguir a sua vida e quem sabe lá na frente, né, vocês consigam também dar a alegria para a mãe de vocês de ter uma reconciliação. Obrigada pela sua participação, infelizmente o nosso tempo acabou, mas foi muito valioso tudo que vocês trouxeram aqui para o nosso debate, para os nossos telespectadores. Obrigada, doutor Rivelino, obrigada, Dani, pela sua participação também. E olha só, gente, está preso o lutador que matou a mulher, uma professora de apenas 26 anos. Isso aconteceu, gente, na frente do filho, o filhinho de 6 meses. As imagens das câmeras de segurança ajudaram a polícia a desvendar o crime. E a frieza do marido, gente, olha, é assustador. As imagens põem fim num grande mistério. Esse é o último registro da professora em vida. Élida aparece no elevador do prédio onde morava, aparentemente tranquila. 23 horas depois, a mesma câmera flagra Luiz Cláudio dos Santos, o marido de Élida, com um carrinho de compras vazio. Ele está de cabeça baixa, parece inquieto, carrega o carrinho até o apartamento. 2 minutos depois, Luiz reaparece, agora com o carrinho cheio. De acordo com a polícia, é o corpo de Élida, amarrado e embalado com lençóis. A câmera da recepção mostra que Luiz tem dificuldades para empurrar o carrinho. Leva o corpo da mulher para o carro, abre o porta-malas e o joga lá dentro.
Durante a madrugada, Luiz reaparece, agora com um filho de 6 meses no colo. Ele leva a criança até o carro, entra e depois deixa o condomínio. O corpo de Hélida foi encontrado próximo a um córrego, na mesma região onde o casal morava. Estava com muitos sinais de violência. Desde a localização